Há anos, há décadas, bilhões de reais são retirados mensalmente dos estados do Sul e Sudeste, destinados aos estados do Norte e Nordeste. Embora sejam estados com muito potencial econômico, o desenvolvimento autossustentável é trocado pelo dinheiro fácil enviado através da União. O dinheiro desaparece e boa parte da população é mantida propositalmente na ignorância. É isso que acontece. É isso que acontece. E, aliás, seria bom para os estados do Norte e Nordeste, para a população desses estados, viverem, né, sem esse recurso fácil que é passado por meio dos estados do Sul e Sudeste. Olha lá. Reinaldo Azevedo. O Estadão mudou, sem avisar, o título da entrevista de Zema. Né? Ele não tem uma vozinha assim? Tem. Eu preciso calibrar ainda. Uma nota da comunidade do X foi publicada depois do meu post. E de outras pessoas, afirmando que o título estava errado e que o jornal havia corrigido. Não estava errado, como mostrarei. É uma soma de absurdos. Aí, Zema anuncia a Frente Sul e Sudeste contra o Nordeste, que é a direita unida contra a esquerda. Aí a nota da comunidade é falso que o grupo proposto Sul-Sudeste tenha sido criado para ser contra o Nordeste. Manchete exibida no Estadão foi trocada, papapá. Zema anuncia frente para protagonismo do Sul-Sudeste, que é a direita unida contra a esquerda. Choquei. Ó, tem a choquei ali. Não, é chequei. Ah, tá. Esse eu chequei. Ok. Desce aí. Ah, o Carlos Zaratini, deputado aqui de São Paulo, do PT. Zema resolveu subir o tom para agradar os bolsonaristas, já avisando a disputa eleitoral de 2026. Tudo pros caras no final é a eleição. Ataca o Nordeste e propõe união entre Sul e Sudeste. Uma declaração preconceituosa, despropositada e atrasada. Uma vergonha como governador recém-eleito. Ele é recém-eleito? Tá no quinto ano de mandato. Se propõe a antecipar uma disputa. Ele quer chamar a atenção e a imprensa ávida para um candidato de direita e dar espaço para esse sujeito. Zaratini, eu não espero lá grande coisa de você. Fala de Zema pode levar... Não, é o fim da picada. É o fim da picada. Quem é o Valfrido Vardi, né? Você sabe, né? Um esquerdista de primeira. Quer ler a matéria aqui? Vai, vamos clicar nessa porcaria. Pessoal, põe o máscara aí, quem tá nos assistindo, tá? Põe aquela máscara lá que vocês usavam na época do Covid. Põe a máscara aí que vocês podem pegar algum tipo de doença, tá? Que venha dessa matéria, desse site nojento que é o Brasil 247. Ó, já chega já pedindo 100 conto, velho. Caramba. O advogado e jurista, claro, uma pessoa super séria, Valfrido Vardi, afirmou que o Zema pode ser alvo de impeachment por defender que estados da região sul e sudeste se unam para barrar o avanço dos interesses do norte e do nordeste do país. Para Vardi, a fala de Zema viola o artigo 5º da Constituição Federal para atentar contra a existência da União. A fala de Zema é uma afronta ao Pacto Federativo e foi complementada na lei do impeachment. Leia o artigo 5º dessa lei, que trata dos crimes contra a existência da União. Acho que Zema não leu. Temo que não tenha lido absolutamente nada. É um imbeciló. Pô, mas então qualquer pessoa que falar do Pacto Federativo pedindo menos dinheiro pro Nordeste vai levar impeachment, tipo, é isso? Provavelmente, tipo, o MBL, tipo, literalmente todo mundo do MBL fala de Pacto Federativo. Se qualquer um, tipo, aí a gente vai levar um impeachment pra falar disso. Provavelmente. Nossa. Provavelmente. É uma imbecilidade. E é engraçado que esses juristas aí, né, esses juristas do Prerro, juristas do Prerro, pra eles o impeachment da Dilma, que assim, tinha provas e motivos a dar com pau, não tinha motivo. Agora a fala do Zema no pelo amor de Deus, faça-me o favor, olha aí quem mais tem aí. Olha, o Gordola aí, ó. Absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. Meu Deus! Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre... Quem é que falou isso? O sapo boi aí do Flávio Dino, assim, precisa limpar a lente do óculos dele. Eu não sei onde que ele tá lendo esse tipo de coisa. Tem o Reinaldo Azevedo, tem... Você sabe que dá pra acelerar agora no Twitter, né? Daqui a pouco o Lula vai acabar mandando fazer um partido de oposição. Põe um e-mail. Com o qual conversar.
Sábado, eu estava numa festa de aniversário do meu glorioso sobrinho Neto, dei uma olhadinha no celular, tinha lá a chamada, uma entrevista do Romeu Zema, governador de Minas, ao Estadão, com o seguinte título: Zema anuncia frente sul-sudeste contra o Nordeste e quer direita unida contra a esquerda. Eu não caio em título, eu sempre leio a matéria, fui ler e era isso mesmo, a entrevista tinha rigorosamente isso, mas, se vocês olharem agora essa mesma matéria, com a mesma URL, está com o seguinte título: Zema anuncia frente para protagonismo do sul-sudeste e quer direita unida contra a esquerda. Viu, deram uma adoçada no título, aliás, não avisaram os leitores que houve a correção, não, porque não tinha erro, houve alteração. Vamos e lá. aí, vejam só, eu tinha tirado uma print do título do Estadão e comentei. Se as pessoas estão escutando, isso agora, basta pra mim. Esse meu tweet está lá com uma tal nota da comunidade do Twitter, do X. Ele levou uma nota da comunidade? Sim, ele tá puto. Ele tá Foi pistola. checado pelo Elon Musk. Tomou uma checada. Que diz o seguinte: é falso que o grupo proposto Sul-Sudeste tenha sido criado para ser contra o Nordeste. A manchete do Estadão exibida na imagem foi atualizada por eles após perceber o erro. Foi atualizada, mas não admitem que erro não era, e tem o link para a matéria corrigida, como eles dizem, né? Sem contar o texto analfabeto, o grupo proposto Sul-Sudeste, começa que o COSUD não é proposto, o COSUD já existe, o consórcio Sul-Sudeste já existe, já fez 8 reuniões. Ah, mas o Zema disse aquilo? Sim, o Zema disse aquilo. Sim, ele falou Sul-Sudeste contra Nordeste e Norte. Disse lá ele, também já decidimos, esses estados, que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós queremos, que é o que nunca tivemos, protagonismo político. Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar nosso peso. Eles queriam colocar um conselho Que federativo com voto crime policial. querer Nós falamos, protagonismo político, hein? Que crime. Nossa, eles provavelmente está criando distinções entre os brasileiros, né? Igual disse o Valfrido Vardi. Porque ele disse que ele quer protagonismo político para os estados que detêm protagonismo econômico. Senhor, nós queremos proporcionar a população, porque 7 estados em 27 iríamos aprovar o quê? Nada. O Norte e o Nordeste é que mandariam. Portanto, é consórcio Sul-Sudeste contra o Nordeste. Tem uma nota já do presidente do consórcio do Nordeste protestando contra isso aqui. Pior, ele juntou essa questão à questão ideológica, a questão da disputa eleitoral já. Ele está falando da necessidade de unir a direita. E os candidatos que ele coloca à direita são todos desse COSUD do consórcio. O Tarcísio de Freitas, ele próprio, não é? O Eduardo Leite. Ora, todos eles do COSUD. O Ratinho. Então ele junta a questão regional aí das regiões com a questão ideológica. É a primeira vez que Zema faz isso? Não. Na 8ª reunião do tal COSUD... Convenhamos também, tem algum outro governador, seja do norte ou nordeste do país, que tenha no mínimo algum tipo de... que tenha sido aventado em algum momento para a presidência da República? Não tem, meu amigo. Não tem, meu amigo. Então você queria que o Zema falasse de quem? Do Paulo Dantas, do Alagoas? Da Fátima Bezerra? Da Raquel, lá de Pernambuco. Da Raquel Lira, que chegou agora. Quem mais você queria que falasse? Do Coronel Marcos Rocha, de Rondônia? Não! Falou dos que estão mais aventados por fazerem boas gestões, inclusive. Helder Barbalho. Não é à toa. Helder Barbalho? É isso? Dito o seguinte, temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados aqui, das regiões sul e sudeste. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Então, visão preconceituosa. Isso não é uma visão preconceituosa. Fato. Isso é um fato. Isso é um dado. É só você ver a distribuição de pessoas que recebem, que vivem do assistencialismo nos estados. Compare como é em Santa Catarina e como é no Maranhão. Isso é um dado. Isso não é uma opinião do Romeu Zema. Isso é uma verdade. Isso é você só olhar. Tem estados brasileiros que metade da população vive de assistencialismo, do Bolsa Família, do auxílio não sei o quê. Isso é um dado. Enquanto em Santa Catarina, por exemplo, é um estado de pleno emprego, com a taxa de desemprego baixíssima. Isso não é uma opinião, isso é um fato. Seguimos. Cujo título foi adocicado, né? Ele falando da necessidade também de beneficiar os estados sul-sudeste, ele disse, se não, você vai cair naquela história do produtor rural, que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco, e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. Vale dizer, comparar o Nordeste a vaquinhas que produzem pouco. Oh, que crime, que crime. Ele fez uma analogia com vaquinhas. Ah, pô. Reinaldo, pelo amor de Deus. Aliás, eu não lembro, eu não sei se foi o Reinaldo, uma curiosidade aqui. O Reinaldo escreveu um prefácio. Escreveu o prefácio do livro do Theodore Dalrymple. Sabe como chama o livro? Em Defesa do Preconceito. Defesa do Preconceito. Reinaldo Azevedo escreveu o prefácio do livro do Theodore Dalrymple Em Defesa do Preconceito. E na época, eu tinha até escrito uma resenha sobre este livro no falecido site O Reacionário.
que eu falava desse livro, eu falava, olha, eu nem pretendia comprar esse livro. Eu tava na livraria, abri o livro, vi o prefácio do Reinaldo Azevedo e li o prefácio. E pelo prefácio, eu fui convencido a comprar o livro. E assim, o título do livro, Em Defesa do Preconceito, é bem claro sobre do que aborda o livro. E é muito curioso agora você ver esse tipo de discursinho do Reinaldo, pô, tudo pra defender o governo, atacar os opositores do governo Lula. Pelo amor de Deus, ele comparou os estados do Nordeste a vaquinhas. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Esse é Romeu Zema. E depois vão tentar consertar o título mais. Diz, vamos juntar os deputados do Sul-Sudeste, somos 256, de fato. E ele disse, os senadores são 27. Não, são 7 estados, 3 senadores, 21. É um problema de aritmética, o que também não é novo no Zema. E eu lamento que Eduardo Leite resolveu se manifestar e disse, nunca achamos que os estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais estados. Ao contrário, a união deles em torno de pautas do seu interesse serviu de inspiração para que finalmente possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos estados do Sul e Sudeste. Portanto, a ideia de Sul e Sudeste contra a ideia de Norte e Nordeste. É tudo lamentável, né? Com essa oposição, talvez o Lula possa dormir realmente mais sossegado. É isso aí. Mas essa conclusão final dele aí é complicada, né? É a maior oposição que o Brasil já viu, rapaz. Vamos lá, quem mais? O Guga Noblar, como um bom exemplar do bolsonarismo, Zema amarela e volta atrás no que disse. A culpa é da imprensa que distorceu, tá mesmo seguindo o espaço do Bolsonaro. Mas a imprensa de fato distorceu, tanto que mudou o título. Formação de frente de estados do Sul e do Sudeste, eu quero me manifestar aqui. A gente nunca achou até hoje que os estados do Norte e do Nordeste haviam se unido contra os demais estados do país. Pelo contrário, a união desses estados em torno da pauta que é de interesse comum deles serviu de inspiração para que a gente possa finalmente fazer o mesmo. Não tem nada a ver com frente de estados contra estados ou região contra região. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Ações para o desenvolvimento, questões tributárias, enfrentamento à pobreza, governança federativa, proteção ao meio ambiente, defesa do agronegócio, enfrentamento ao crime, são alguns dos temas. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação. É nisso que eu acredito. Precisou falar o óbvio, né? Às vezes é muito louco. O Brasil é muito louco. Você precisa falar o óbvio várias vezes. É óbvio que se trata sobre isso. Ninguém nunca falou que os estados do Norte e do Nordeste estavam contra os estados do Sul e Sudeste. Zema se vale de práticas preconceituosas para destilar seu ódio contra nordestinos e nortistas. Ele fala meio assim, né? A xenofobia é um dos crimes mais cruéis e nefastos contra nosso próprio... Xenofobia! Caramba! Esse tipo de discurso de ódio e separatismo não pode mais ter espaço em nosso país. Respeite o povo do Norte e do Nordeste. Como contou o nosso poeta Joãozinho Gomes, quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo. Nossa. Vamos ver quem mais. Bom Gás, deputado federal do Rio Grande do Sul. A receita do governador Zema é dividir o Brasil. A tese do Sul-Sudeste enfrentando o Norte e Nordeste é a analogia de um medíocre. O Nordeste seria a vaquinha que produz porco. A fala de Zema é repugnante. Calejon. Nos últimos dias, Tarcísio disse estar extremamente satisfeito com a chacina no Guarujá. E Zema lançou um movimento separatista contra o Nordeste. Meu Deus, velho, que mundo esses caras vivem. Se eu não me engano, Renato, me corrija se eu estiver errado, mas separatismo é crime, não é? Tipo, você atenta contra um princípio constitucional. Você tá atentando contra a União, Sim. Você tá acusando o Zema explicitamente de um crime político, que é o separatismo? Eu não sei dizer esse crime, né? Mas acho que... talvez pela posição, eventualmente. Assim, e aí, olha só. Se ele não acusou até agora, que a gente pode discutir, ele acusa depois. Seguem a cartilha da extrema-direita neofascista, em busca do espólio bolsonarista. Utilizam o ódio e a morte para fazer política. Meu Deus. Nossa, olha o namorado da Fátima. É inacreditável ler que tem governador que vê o Nordeste como inimigo. Rapaz, precisamos de união. Pode espernear, mas nossa riqueza cultural e intelectual, nossa capacidade e nossa força são essenciais para o Brasil. Viva o Nordeste e o povo nordestino.
não é de hoje. No dia 1º de julho, Romeu Zema publicou no Instagram: fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. A frase é atribuída ao ditador Benito Mussolini. Aí o cara resgata um negócio que já passou um tempo, que é outra mentira. Ele obviamente postou essa crítica, essa frase fazendo uma crítica. O sujeito posta, agora fala como se ele estivesse endeusando. Pelo amor de Deus,